Oi pessoal, tudo bem com vocês? Boa noite, sejam todos bem-vindos a mais uma live de Evangelho no Lar, prece de cura à distância e fluidificação das águas. Então, se você não pegou aí sua garrafinha de água, seu copo, né? Por favor, ainda dá tempo de fazer, você põe próximo a você, para que na hora da prece você também possa contribuir, né, consigo próprio em relação ao seu magnetismo, pedindo ao seu anjo da guarda, guia espiritual, protetor, como queira chamá-lo, para que seja fluidificada juntamente, né, com a oração a sua água. Então deixa ela fechadinha para cada pessoa da casa, um copo, uma garrafa para cada pessoa, né, em separado, e deixa fechadinha. Só abre na hora da prece. Também se for um copo, você deixa ele coberto e só descobre na hora da prece, tá bom? Então, vamos começar com as mensagens prévias aqui. Então, as primeiras duas dizem: estamos vivendo no século da luz. Não se deixe arrastar por ilusões, embora bem intencionadas. Raciocine imparcialmente e nada aceite sem entender. Se não compreende alguma coisa, não a rejeite. Procure aprofundá-la pelo estudo, conhecimento. Não se conforme com a pior das escravidões, que é a escravidão mental. Nascemos para ser livres e só o seremos quando raciocinarmos livremente. Tudo, né? Verdade. A gente tem que aprender sempre, estudar sempre, não tirar conclusões precipitadas das coisas sem a gente ter se informado, né? Mais outra mensagem. Nossa mente é um aparelho de rádio que transmite nossos pensamentos e recebe os alheios, mas só receberemos os pensamentos que quisermos. Depende de nós fixarmos nossa mente numa faixa elevada de vibrações de bondade e amor, para que só sejamos atingidos por pensamentos idênticos. Desta maneira, nenhum pensamento de maldade e de enfermidade nos poderá atingir. Então, isso significa o quê? O que a gente estuda sempre, né, na doutrina espírita, somos transmissores e receptores. Nossa tela mental fica visível para aqueles espíritos que estão na faixa vibratória, assim também como alguns mentores, né, percebem. Nosso guia espiritual, o anjo da guarda, também lê nosso pensamento, visualiza o que está na nossa tela mental, como se fosse uma televisãozinha aqui, mostrando a nossa imagem criada. Então nada fica encoberto, né? Então a gente pode sintonizar com aquilo que a gente achar melhor, né? Para aquilo que a gente acha que vai ser bom para nós. Boa noite aos amigos, ao Afonso, a Neide, a Cláudia, sejam todos bem-vindos. Vamos para mais duas mensagenzinhas. O mal. Fazendo mal aos outros, praticamos o mal contra nós mesmos. Ferindo os outros, na essência, estamos ferindo a obra de Deus, de cujas leis soberanas nos fazemos réus infelizes, reclamando quitação e reajuste. Fé. Equilíbrio, ser-nos-á o clima de entendimento em todos os assuntos que se relacionem à fé e à cultura, ou estaremos sempre ameaçados pelo deserto da descrença ou pelo charco do fanatismo. Só pontuando aqui, pessoal, nós não temos, nós que estudamos, né, que lemos, que ouvimos a respeito da continuidade da vida, descortina-se para nós o plano espiritual, que é a vida realmente eterna, né? A vida verdadeira, que é a vida do Espírito. Aqui a gente está só de passagem. Nós não podemos mais nos fixarmos em fanatismo, seja de que ordem for, né? Porque a gente precisa vigiar, orar e vigiar. Orar não é só estar em ligação com o alto através de uma prece, mas a oração é ação. O próprio nome já diz. Então, é agir no bem. Orar é agir.
Então, orar e vigiar. Vigiar também é ter um crivo, né? A gente não cair em tudo que chega para nós. Então, a gente tem que sempre vigiar os nossos pensamentos, as nossas atitudes, né? Não cair em erros. Então, orar e vigiar são duas palavrinhas que traçam uma meta interessante para todos nós. Então, tudo, isso a gente viu agora, né, nesse pequeno trechinho lido, é sintonia. Então, se a gente está numa faixa vibratória, num ambiente que tenha uma sintonia de baixa frequência, né, densa, energia densa, a gente vai tanto captar como entrar na faixa e continuar transmitindo na mesma sintonia, na mesma frequência de baixa vibração, né? E a gente tem que ter cuidado com as coisas, né? As pessoas elas estão bem, né? Como eu falei ontem na live e na segunda também, eu falei, a gente tá vendo, né? Tá tudo muito aberto para a gente, tá a olhos vistos, como a gente costuma falar, né? Então assim, não se surpreendam com as coisas, porque a gente ainda vai ver muita coisa, né? As pessoas não estão mais se escondendo, né? Estão mordendo umas às outras, literalmente, né? Como ontem na TV passou. O homem mordeu uma mulher porque esbarrou nela, passou por ela, bateu nela, ainda voltou e deu uma mordida no ombro dela. Isso, uma pessoa benquista, né? Um dentista, tá? Então, isso foi numa academia de ginástica. Então, vocês vejam que as coisas, o panorama está dessa forma, né? Então, assim, a gente precisa estar sempre numa sintonia elevada para que essas coisas não fiquem, né, nos atingindo e chegando até nós. E fora outras coisas, né, que a gente vê. Então, a gente foge um pouquinho, desfoca um pouquinho, né, para que a gente fique numa faixa vibratória melhor. Por que é que eu quis ilustrar a conversa com esse exemplo, né? Porque é a realidade. Então, a gente também não pode fugir da realidade. É só ter cuidado com aquilo que a gente está emitindo. Se você emite raiva, violência, você atrai violência, né? Em um momento ou outro, ela chega para você, né? E aí, eu não estou aqui justificando nada, tá? Mas as pessoas estão agredindo gratuitamente, sim, né? Tá muito o plano espiritual barra pesada, né? O pessoalzinho que está tentando fugir, eles estão bem aqui, né, na Terra e estão mexendo com todo mundo. Esse rapaz, possivelmente, ele estava numa vibração aí bem densa que foi capaz de morder uma mulher, né, que não tinha nada a ver com o que ele estava pensando ou sentindo, enfim, né, uma animosidade real e gratuita, infelizmente, tá? Então é só para a gente ter esse respaldo, né, em tudo que a gente for fazer na rua, quando for sair, né, tá sempre com um pensamento mais elevado para que essas coisas, ou a espiritualidade trevosa que está aí, né, fugindo do exílio e sintonizando conosco encarnados, a gente não fique, né, nessa faixa vibratória aí, tá? Só orar e vigiar faz parte. Então vamos agora para a prece inicial. Convido a todos a fecharem os olhos, levar o nosso pensamento a Jesus. Senhor Jesus, Pai amado e Mestre divino, Tu que és o nosso governador planetário, nesse instante, Senhor, elevamos o nosso pensamento em prece até vós, agradecendo por mais um dia que se encerra e rogando o Teu auxílio, a Tua luz, a Tua presença entre nós, bem como através dos Teus obreiros da espiritualidade do bem e da luz, que nos auxiliam sempre. Senhor Jesus, que a nossa mente física e espiritual fique cada vez mais atenta aos ensinamentos do Teu Evangelho de amor. Queremos sim pôr em prática cada vez mais os Teus ensinamentos. Ajuda-nos, Senhor, nesse intuito. Ajuda-nos a levantarmos quando cairmos. Estende a Tua mão para que nós, Tuas ovelhas, não fiquemos desgarradas. Sê sempre, e sabemos que és o nosso farol na escuridão.
Fica conosco, Jesus, nos amparando e nos protegendo de todos os males, agora e sempre. Assim seja. Graças a Deus. Vou pedir licença a vocês, só para eu pegar aqui uma pessoinha, que ela não está no meu colo agora, tá? E para evitar que ela escute algum barulho externo e faça barulho, né? Vai latir e possa ser que atrapalhe um pouquinho, tá? Aguardando só um pouquinho que eu já volto. Chegou eu, essa pessoinha aqui, ó, esse floquinho. Então ela vai ficar aqui quietinha dormindo, até porque aquela área ali na frente da sala, espiritualmente ela fica um pouquinho movimentada, né? Tem uma certa assistência ali e não é interessante que eles fiquem para não absorver nada, eu gosto de deixá-la no meu colo. Então vamos lá, pessoal, para a primeira leitura de hoje, leitura prévia. Uma psicografia de Divaldo Pereira Franco, né? Pelo espírito Marco Prisco, e o título de hoje é Compromisso com a Consciência. E aí ele coloca um trechinho dos Atos dos Apóstolos que diz: Por isso também me esforço para ter sempre uma consciência limpa para com Deus e para com os homens. Trecho, né, de Atos dos Apóstolos, capítulo 24, versículo 16. Compromisso exige responsabilidade. Responsabilidade solicita equilíbrio moral. Equilíbrio moral decorre da disciplina. Disciplina sugere autoconhecimento. Autoconhecimento resulta de educação. Educação recorda, preparo para a vida. Vida é patrimônio divino que ninguém pode malbaratar inconsequentemente. Sublime compromisso com a divindade, a vida é ensancha abençoada na terra para os labores da evolução, concebidos ao Espírito em nome do amor. Ações produzem reações. Todo impulso gera respostas na ordem das coisas. Por essa razão, o equilíbrio é a conquista ideal em face das circunstâncias e realizações humanas. Compromisso com a consciência, ordem na conduta. Conduta cristã, conquista da paz. Não adie os compromissos de enobrecimento a pretexto de falta de forças, de escassez de recursos, de ausência de oportunidade. Cada minuto na vida de um cristão decidido tem valor expressivo, porquanto significa ensejo de ajudar, de ascender, de corrigir, de conseguir a felicidade com a consciência ilibada. Então, esse compromisso ele precisa ser perene, precisa ser constante da nossa consciência, fazer com que ela fique o máximo possível leve, né? Consciência tranquila, leve, com os deveres assumidos, com os compromissos assumidos, tudo que a gente começa, a gente termina, né? A conduta cristã, em que a gente faça o máximo possível para não magoar ninguém, para não atingir ninguém, né? Para ajudar sempre que possível e não esquecer da própria, né, autoajuda, porque se a gente às vezes, por circunstâncias, a gente fica um pouco parado, mas a gente pode fazer nesse momento de parada, a gente pode fazer por nós, a gente pode estudar, a gente pode pegar um livro, né, aprender, crescer. E a partir do momento que você aprende, se instrui, né, que você está contribuindo para um dos pilares que vai te manter na nova terra, que é conhecimento, saber das coisas, conhecer as verdades do Espírito, a gente vai alicerçando, ancorando a energia da nova terra conosco mesmo. E depois a gente tem que pôr em prática, né? Também não adianta só o conhecer sem a prática do bem. As três coisas estão atreladas: conhecimento, autoconhecimento e prática do bem, né? Então tudo isso faz parte também desse texto, compromisso com a consciência, não é verdade? Ele é bem curtinho, mas bem interessante, né? A gente lembrar dessas coisas assim.
porque a consciência, né, é um pedacinho de Deus conosco, né, faz parte da essência divina, faz parte da mônada ainda que está ali dentro, né, vamos dizer assim, essa centelha que está conosco, né, desde a criação, que está no nosso espírito, né, o nosso corpo espiritual, o corpo búdico que precisa, né, crescer dentro de nós. À medida que a gente vai evoluindo, é como se todo o nosso ser fosse como uma cebola, né, que fosse sendo descartada a parte mais bruta, né, e a parte mais essencial a gente vai conquistando à medida que a gente evolui. Então a consciência ela está presente nesse tempo todo da nossa evolução, né? Por isso que a gente tem que ter compromisso com ela. Ok? Vamos para a próxima, que é a nossa prece. Então, pessoal, quem tiver no grupo que foi convidado, né, por outras pessoas, por favor, se você estiver vendo essa live, não importa o horário, né, esse vídeo vai ficar aí, tanto no Facebook como mais tarde no YouTube, no canal do YouTube, ele vai ser colocado, né, não está mais simultâneo por conta da oscilação, tá, da internet, está bem melhor assim. Então o horário para o canal do YouTube mudou, né, fica depois das 10 horas, para quem quiser assistir por lá. Então quem tiver, né, que não colocou seu nome ainda, quem foi convidado aqui no Facebook por outras pessoas do grupo, que não tem seu nome ainda, por favor, deixe aí nos comentários, tá, que a gente coloca o seu nome aqui no recipiente, nos pedidos de prece. Também quem está assistindo um canal que é público no YouTube, deixe seu nome também nos comentários, que vou colocar aqui, tá bom? Então hoje, mais uma vez, a gente vai pedir pela saúde do companheiro aqui do grupo, Pedro Diniz, primo, pela saúde do Robson Pinheiro, pessoal. Para quem não sabe, o Robson Pinheiro é do grupo dos Guardiões, né? Tem instituições lá em Minas, Centro Espírita, né? Autor de vários livros. O Robson Pinheiro teve se não me engano, foi um infarto, um problema cardíaco grave. Lá estava viajando, indo para Madrid, e ele está lá, né? Está se recuperando, já está fora de perigo, mas precisa aí se restabelecer na sua saúde. Então a gente vai pedir também aqui pelo Robson Pinheiro, tá? Maria Denise Pereira da Silva, a tia Carminha, pela sua saúde e bem-estar. Valdomiro Henriques de Araújo, vô. Cleiton Bernardo de Lucena, Natal. Palmira Almeida Bastos Vaz Silva, lá em Portugal. A Tânia, né, a amiga Tânia está pedindo aqui por ela também. Tânia, vamos pedir a espiritualidade aqui presente também, que visite a amiga Tânia, Tânia Burges, aqui em João Pessoa. A Rogério Bezerra Nóbrega, pela sua saúde, né, que precisa muito. Regilane Bezerra Nóbrega também. O amigo Roberto Schlanger, lá em Niterói, Rio de Janeiro. Temos aqui alguns nomes que eu tirei hoje, né, antes de começar o Evangelho, ainda nos preparativos. Vamos pedir aqui pelo nosso amigo, né, também aqui do grupo, Max Fábio Bichara Dantas, a amiga Érica Rossana, Matheus Nogueira de Lagaça, tá? Aí não existe coincidência, né, meu amigo Afonso e a Neide. Então estamos aqui pedindo pelo Matheus, a gente falou sobre isso essa semana. Maria Eugênia Araújo de Souza Lima, lá em São Paulo. Temos aqui vários nomes também. Amiga aqui do grupo, Aline de Cássia, Aliere Araújo, Alessandra Araújo, Maria Margarete e José do Nascimento, todos em Campina Grande. Temos também José Paulo de Sales, em São Paulo. João Carlos Barbosa Costa. Eu acho que é o Joãozinho aqui, é o irmão da amiga Daniela, que teve que se ausentar do grupo, mas está aqui o pedido de oração. A amiga Niele Barbosa. Renata Araújo de Lima, em São Paulo. Flávio Andrade, amigo Flávio, lá de São Luís do Maranhão. E
o primo Carlos Alves Araújo, também em São Paulo, ok? Então, por essas pessoas, nós colocamos aqui a intenção das preces também de hoje, além de todos que já estão, né, inscritos aqui, estão deixando seus nomes, que já deixaram, né, também no recipiente. Então, é isso, pessoal. Eu gostaria de pedir aos Espíritos amparadores e consoladores que nesse instante acalme algumas pessoas aqui nesse prédio, nesse condomínio, que intercedam, por favor, no intuito de acalmar mentes e corações no sentido da paz e do entendimento. Muita luz, muita paz a todos. Amado Mestre Jesus, nesse instante nós elevamos mais uma vez o pensamento até vós, solicitando o amparo da espiritualidade maior, dos espíritos benfeitores e amigos, que estão nos amparando e nos ajudando nesse intuito de todos os dias, de todas as semanas, que possam visitar todos esses irmãos que citamos os nomes, tanto agora como durante o sono do corpo físico. Nós pedimos, Senhor Jesus, em Teu nome, pelas curas físicas e espirituais, por todas as doenças que estão nesse instante atingindo esses irmãos, e de acordo com cada um, que seja endereçado os fluidos curativos de cura, de paz, de bem-estar, que os espíritos amparadores desses irmãos, benfeitores, anjos da guarda, possam visitar esses irmãos, onde quer que se encontrem agora, em seus lares, na rua, nos transportes. E também, Senhor Jesus, nós pedimos por aqueles desamparados que estão nas sarjetas, nas ruas, nos viadutos, nas praças, sem teto, sem comida, sem remédio, sem uma palavra amiga de apoio, que possam passar por essas provas com resignação e que possam ter o amparo da espiritualidade amiga, dos benfeitores espirituais que trabalham pelo Teu amor e a Tua misericórdia, Senhor Jesus, que possam ser amparados, curados e visitados nesse instante. Que as equipes médicas da espiritualidade, Dr. Rafael, Dr. André Luiz, Dr. Espanhol, Dr. Bezerra de Menezes e tantos outros médicos, colaboradores, enfermeiros, psicólogos, veterinários, que possam ajudar também os nossos irmãos animais em desamparo, em desencarnes abruptos e sofridos, que possam ser amparados pela espiritualidade. Nós te pedimos, Senhor Jesus. Graças a Deus. Também eu queria pedir sei que já aconteceu e que já está, né, bem acolhida e amparada a gatinha Pluminha, a felina Pluminha, que desencarnou anteontem lá na cidade do Juazeiro. Estava com um tumor no estômago, né, já estava, se eu não me engano, com 13 ou 14 anos. E foi acometida assim, né? Então, essas coisas que acontecem também com os nossos irmãos animais, né? São as provas dentro da dimensão evolutiva que eles se encontram, também chegam para eles, tá? De uma forma diferente de karma, né? Não com o mesmo peso que nós temos, mas também existe um karma para eles, e que seja amparada e acolhida com muita tranquilidade, né, pelos veterinários do espaço, os amparadores das egrégoras de São Francisco. Então, com certeza ela está num bom lugar. Vamos fazer o nosso evangelho. Falta a prece de fluidificação das águas, pessoal. Eu estou pedindo muito aqui mentalmente
para que diminua aqui um problema que está acontecendo aqui no andar de baixo. Eu espero que vocês não estejam escutando, né, mas essas coisas parece que elas têm fazem, né, no horário do Evangelho, né, para ver se a gente perde a concentração, o equilíbrio, mas eu estou mantendo aqui, graças a Deus. Vamos fazer a nossa prece de fluidificação das águas. Conto com a oração conjunta de vocês, tá bom, pessoal? Então, podem destampar suas garrafinhas, seus copos, por favor. Amado Mestre Jesus, nesse instante, Senhor, em Teu santo nome, nós nos prontificamos a colaborar com a nossa própria energia do corpo, assim como as energias, os fluidos benéficos e salutares dos nossos irmãos da espiritualidade do bem, aqui presentes em Teu santo nome, Senhor. Pela Tua luz e a Tua misericórdia, nós pedimos a fluidificação dessas águas, desses irmãos que nos acompanham nesse instante, independente do horário, que estejam assistindo, que sejam colocadas as medicações necessárias a cada um, irmãos animais também que podem receber essa água, se assim os seus tutores desejarem, né, um recipiente à parte para eles. Pedimos, Senhor, em Teu santo nome, que as equipes espirituais que trabalham com a natureza, os caboclos, a irmã Caena e seus benfeitores, que possam tirar da natureza, das plantas, das seivas, das ervas, das cachoeiras, rios e mares, do vento e do fogo, metabolizando essas energias em forma de medicação para serem dispensadas nessa água que nos fará tanto bem, de acordo com as nossas necessidades. Em nome de Jesus, nós pedimos nesse instante, com as bênçãos do alto, que sejam colocadas as medicações para cada um desses irmãos que estão nos acompanhando em prece, pela misericórdia divina. Graças a Deus, assim seja. Podem fechar, tá, pessoal? Não demorem a fechar as águas. Deixem para consumir quando for no final, ok? Então vamos agora fazer a leitura do Evangelho sequencial, como a gente tem feito desde o início do ano. Então hoje, o capítulo 17, que tem o título de Sede Perfeitos. Então, Kardec começa colocando esse trecho do Evangelho e intitula Caracteres da Perfeição. Amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam. Porque, se somente amardes os que vos amam, que recompensa tereis disso? Não fazem assim também os publicanos? Se unicamente saudardes os vossos irmãos, que fazeis com isso mais do que outros? Não fazem o mesmo os pagãos? Sede, pois, vós outros, perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. São Mateus, capítulo 5, versículos 44, 46 a 48. Pois que Deus possui a perfeição infinita em todas as coisas, esta proposição, sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial, tomada ao pé da letra, pressuporia a possibilidade de atingir-se a perfeição absoluta. Se a criatura fosse dado ser tão perfeita quanto o Criador, tornar-se-ia igual a este, o que é inadmissível. A gente retorna, né, à casa do Pai, a gente retorna à fonte criadora, a gente retorna aos braços de Deus quando a gente atinge a perfeição espiritual
né, no grau máximo de evolução. E aí a gente se junta novamente à energia criadora do Pai. Se a criatura fosse dado ser tão perfeita quanto o Criador, e aí ele faz uma distinção, né, entre equiparar-se a Deus, né, é totalmente diferente. Tão perfeita quanto o Criador, tornar-se igual a este, o que é inadmissível. Mas os homens a quem Jesus falava não compreenderiam essa nuance, pelo que ele se limitou a lhes apresentar um modelo e a dizer-lhes que se esforçassem pelo alcançar. Aquelas palavras, portanto, devem entender-se no sentido da perfeição relativa, de que a humanidade é suscetível e que mais a aproxima da divindade. Em que consiste essa perfeição? Jesus o disse: em amarmos os nossos inimigos, em fazermos o bem aos que nos odeiam, em orarmos pelos que nos perseguem. Mostra ele, desse modo, que a essência da perfeição é a caridade na sua mais ampla acepção, porque implica a prática de todas as outras virtudes. Com efeito, se observam os resultados de todos os vícios e mesmo dos simples defeitos, reconhecer-se-á nenhum haver que não altere mais ou menos o sentimento da caridade, porque todos têm seu princípio no egoísmo e no orgulho, que lhes são a negação. E isso porque tudo o que sobreexcita o sentimento da personalidade destrói, ou pelo menos enfraquece os elementos da verdadeira caridade, que são a benevolência, a indulgência, a abnegação e o devotamento. Não podendo o amor do próximo, levado até ao amor dos inimigos, aliar-se a nenhum defeito contrário à caridade, aquele amor é sempre, portanto, indício de maior ou menor superioridade moral, donde decorre que o grau da perfeição está na razão direta da sua extensão. Foi por isso que Jesus, depois de haver dado a seus discípulos as regras da caridade, no que tem de mais sublime, lhes disse: sede perfeitos, como perfeito é vosso Pai Celestial. Então, pessoal, essa ideia de perfeição, né, ela está intrínseca, obviamente, ao nosso grau evolutivo. A gente não consegue fazer 100% do que a gente se propôs. É muito raro, são raríssimos os casos em que se consegue 100% daquilo que a gente precisa numa encarnação só. Ninguém consegue evoluir em uma encarnação só, ou pelo menos atingir a proposta que se teve, né, na programação encarnatória antes de vir. Então, dessa forma, a gente tem esse entendimento, a gente vai galgando aos pouquinhos, né? E outra, trazendo para o nosso grau de entendimento, a gente tem que trabalhar qualquer ódio, qualquer animosidade que a gente tenha por alguém, obviamente. Se a gente puder ir de encontro a essa pessoa, como a gente costuma dizer, fazer as pazes com essa pessoa, né? Se entender, procurar se entender, né? É o que a gente pode fazer, né? O mais próximo que a gente possa fazer, né? Dentro das possibilidades da situação de cada um. Mas a gente não vai conseguir, por exemplo, com toda a plenitude do termo, a gente não vai conseguir amar, vamos dizer, um assassino, né? Com toda benevolência. A gente tenta, né, não desejar o mal. A gente tenta não... Eu estou falando em termos hipotéticos, né? Do nosso, da nossa vida atual humana, né? No globo. A gente não tem condições ainda, né, de externar esse amor de forma perene, total. Talvez no grau evolutivo de uma Madre Teresa de Calcutá, de uma Irmã Dulce, né, de outros tantos espíritos iluminados. Mas assim, a gente tem essa tendência, a gente tem a vontade, né? A gente tem essa vontade, mas a gente tem que ir, né, dentro das nossas limitações, exercitar esse bem, né? E até o nosso limite, até onde a gente consegue, né? E aí, quando a gente chega nesse limite, a gente vislumbra um horizonte mais à frente que a gente pode chegar também, até chegar à perfeição. Mas isso é
gradativo, né? O fato de você, pelo menos, não desejar mal a alguém que te feriu gravemente, uma hipótese, já é um grande passo. Então a gente vai entendendo que esse grau de perfeição, ele não acontece no estalar de dedos, né? E a gente sabe que Deus, na sua misericórdia, ele entende isso, tá? Mas isso não é justificativa de modo algum, de jeito nenhum, para a gente cruzar os braços, né? E ficar aí, vou deixar para a próxima encarnação. Não é assim, pessoal, até porque antes da gente encarnar, nessa atual encarnação, a gente já sabia que a gente estava aí nos estertores, né, de uma mudança radical que o planeta vai passar, né? Como a gente costuma dizer, uma mudança de fim de mundo, um mundo de provas e expiações para mundo de regeneração. Então esse período, ele é crucial. Então a gente não vai mais reencarnar nesse tipo na Terra, né? Não na Terra, em provas e expiações. Nesse estágio evolutivo, provas e expiações, a Terra não vai ficar mais, né? Então essa é a última encarnação mesmo, né? Nesse mundo que a gente conhece, com tudo que nos cerca. Se a gente tiver condições, a gente volta na Terra em regeneração ou regenerada, né? E é essa a batalha que a gente tem no dia a dia, para que a gente permaneça, tá? Eu vou continuar aqui porque são curtinhos os textos, né, do capítulo. Então ele diz: homem de bem é o outro tópico. O verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade na sua maior pureza. Se ele interroga a consciência sobre seus próprios atos, a si mesmo perguntará se violou essa lei, se não praticou o mal, se fez todo o bem que podia, né? É isso que eu falei, o máximo que a gente puder. Se desprezou voluntariamente alguma ocasião de ser útil, se ninguém tem qualquer queixa dele, enfim, se fez a outra em tudo o que desejara lhe fizessem. Deposita fé em Deus, na sua bondade, na sua justiça e na sua sabedoria. Sabe que sem a sua permissão nada acontece e se lhe submete à vontade em todas as coisas. Tem fé no futuro, razão porque coloca os bens espirituais acima dos bens temporais. Sabe que todas as vicissitudes da vida, todas as dores, todas as decepções são provas ou expiações e as aceita sem murmurar. Possuído do sentimento de caridade e de amor ao próximo, faz o bem pelo bem, sem esperar paga alguma. Retribui o mal com o bem, toma a defesa do fraco contra o forte e sacrifica sempre seus interesses à justiça. Encontra satisfação nos benefícios que espalha, nos serviços que presta, no fazer ditosos os outros, nas lágrimas que enxuga, nas consolações que prodigaliza aos aflitos. Seu primeiro impulso é para pensar nos outros, antes de pensar em si. É para cuidar dos interesses dos outros, antes do seu próprio interesse. O egoísta, ao contrário, calcula os proventos e as perdas decorrentes de toda ação generosa. Não é verdade? O homem de bem é bom, humano e benevolente para com todos, sem distinção de raças nem de crenças, porque em todos os homens vê irmãos seus. A gente vê, né, que tem uma leva de pessoas que está justamente indo no sentido oposto, infelizmente. Respeita nos outros todas as convicções sinceras e não lança anátema aos que, como ele, não pensam. Em todas as circunstâncias, toma por guia a caridade, tendo como certo que aquele que prejudica a outrem com palavras malévolas, que fere com o seu orgulho e o seu desprezo a suscetibilidade de alguém, que não recusa a ideia de causar um sofrimento, uma contrariedade, ainda que ligeira, quando a pode evitar, falta ao dever de amar o próximo e não merece a clemência do Senhor. Não alimenta ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. A exemplo de Jesus, perdoa e esquece as ofensas e só dos benefícios se lembra por saber que perdoado lhe será conforme houver perdoado. É indulgente para as fraquezas alheias, porque sabe que também necessita da indulgência e tem presente esta sentença do Cristo: atire-lhe a primeira pedra àquele que se achar sem pecado. Nunca se compraz
em rebuscar os defeitos alheios, nem ainda em evidenciá-los. Se a isso se vê obrigado, procura sempre o bem que possa atenuar o mal. Estuda suas próprias imperfeições e trabalha incessantemente em combatê-las. Todos os esforços emprega para dizer, no dia seguinte, que alguma coisa traz em si de melhor do que na véspera. A gente não tem que ser melhor do que os outros, a gente tem que ser melhor do que a gente foi ontem. A cada dia, tentar ser um ser humano melhor. Não procura dar valor ao seu espírito, nem aos seus talentos, às expensas de outrem. Aproveita, ao revés, todas as ocasiões para fazer ressaltar o que seja proveitoso aos outros. Não se envaidece da sua riqueza, nem de suas vantagens pessoais, por saber que tudo o que lhe foi dado pode ser-lhe tirado. Usa, mas não abusa dos bens que lhe são concedidos. Sabe que é um depósito de que terá de prestar contas e que o mais prejudicial emprego lhe pode dar é o de aplicá-lo à satisfação de suas paixões. Se a ordem social colocou sob o seu mando outros homens, trata-os com bondade e benevolência, porque são seus iguais perante Deus. Usa da sua autoridade para lhes levantar o moral e não para os esmagar com seu orgulho. Evita tudo quanto lhes possa tornar mais penosa a posição subalterna em que se encontram. O subordinado, de sua parte, compreende os deveres da posição que ocupa e se empenha em cumpri-los conscienciosamente. Finalmente, o homem de bem respeita todos os direitos que aos seus semelhantes dão as leis da natureza, como quer que sejam respeitados os seus. Não ficam assim enumeradas todas as qualidades que distinguem o homem de bem, mas aquele que se esforce por possuir as que acabamos de mencionar, no caminho se acha que a todas as demais conduz. Os bons espíritas. Bem compreendido, mas sobretudo bem sentido, o espiritismo leva aos resultados acima expostos, que caracterizam o verdadeiro espírita como o cristão verdadeiro, pois que o mesmo é que outro. O espiritismo não institui nenhuma nova moral, apenas facilita aos homens a inteligência e a prática da do Cristo, facultando fé inabalável e esclarecida aos que duvidam ou vacilam. O Espiritismo, na sua essência, ele matou a morte, né? Ele mostra que a gente continua, né? Por isso que a gente deve ter uma responsabilidade maior com aquilo que a gente faz, pensa, né? Muitos, entretanto, dos que acreditam nos fatos das manifestações, não lhes apreendem as consequências nem o alcance moral. Ou, se os apreendem, não os aplicam a si mesmos. A que atribuir isso? A alguma falta de clareza da doutrina? Não, pois que ela não contém alegorias nem figuras que possam dar lugar a falsas interpretações. A clareza é da sua essência mesma e é de onde lhe vem toda a força, porque a faz ir direito à inteligência. Nada tem de misteriosa e seus iniciados não se acham de posse de qualquer segredo oculto ao vulgo. Será então necessária para compreendê-la uma inteligência fora do comum? Ele está fazendo referência ainda, né, ao Espiritismo. Não, tanto que há homens de notória capacidade que não a compreendem, ao passo que inteligências comuns, moços mesmo, apenas saídos da adolescência, lhe apreendem com admirável precisão os mais delicados matizes. Provém isso de que a parte, por assim dizer, material da ciência somente requer olhos que observem, enquanto a parte essencial exige um certo grau de sensibilidade, a que se pode chamar maturidade do senso moral, maturidade que independe da idade e do grau de instrução, porque é peculiar ao desenvolvimento, em sentido especial, do espírito encarnado. O que é que ele quer dizer com isso? Que aqueles espíritos mais evoluídos, mais instruídos, que reencarnam, têm maior facilidade de continuar o entendimento que a doutrina espírita traz. Aqueles que estão começando agora, maravilha, tem uma chance
excepcional, né? De descortinar essas verdades e aprender. Em alguns, ainda muito tenazes são os laços da matéria para permitirem que o espírito se desprenda das coisas da terra. A névoa que os envolve tira-lhes a visão do infinito, donde resulta não romperem facilmente com os seus pendores, nem com seus hábitos, não percebendo haja qualquer coisa melhor do que aquilo de que são dotados. Têm a crença nos espíritos como um simples fato, mas que nada ou bem pouco lhes modifica as tendências instintivas. Numa palavra, não divisam mais do que um raio de luz, insuficiente a guiá-los e a lhes facultar uma vigorosa aspiração capaz de lhes sobrepujar as inclinações. Então, aquela turma que está ali oscilando, né? Atém-se mais aos fenômenos do que à moral, que se lhes afigura sediça e monótona. Pedem aos espíritos que incessantemente os iniciem em novos mistérios, sem procurar saber se já se tornaram dignos de penetrar os arcanos do Criador. Esses são os espíritas imperfeitos, alguns dos quais ficam a meio caminho ou se afastam de seus irmãos em crença, porque recuam ante a obrigação de se reformarem, ou então guardam as suas simpatias para os que lhes compartilham das fraquezas ou das prevenções. Contudo, a aceitação do princípio da doutrina é um primeiro passo que lhes tornará mais fácil o segundo, noutra existência. Eu queria falar, ainda falta um pouquinho, né, para a gente concluir, aí eu vou abrir um parênteses aqui nesse texto para dizer a vocês, em toda a trajetória espírita, né, de conhecimento, de estudo, desde a juventude, adolescência, né, infância mesmo, porque minha família, a maior parte é espírita e a gente, desde criança eu via, né, as incorporações, as comunicações, enfim, tem uma série aí de lembranças boas, mas uma coisa que sempre me deixou muito triste é quando eu trazia, por exemplo, a doutrina, né, alguns amigos mesmo e pessoas até da família, e as pessoas até no começo se empolgavam, liam, né? E depois se afastavam, não queriam mais, porque eu acho que é justamente isso aqui que Kardec coloca. Quando chega o momento da obrigação, da mudança interna, as pessoas se viam fracas, muitas. E aí isso me dava uma tristeza tão grande, sabe? Porque eu não sou perfeito, né? Eu acho que eu tenho muita coisa ainda a melhorar, mas eu não desisti, eu não me choquei, né? É como se eu quisesse realmente continuar batendo na tecla até eu aprender que tecla é, como funciona, o que é que ela faz, né? Eu acho que era assim que a gente devia agir. Então é triste quando muitas vezes as pessoas têm acesso ao conhecimento da doutrina espírita, ou qual parte que ela chegue para a pessoa, seja a parte científica, doutrinária, do fenômeno, mas é como ele diz, a maioria fica na curiosidade, né, pelo fenômeno, e quando chega na parte doutrinária, moral, a pessoa se retrai, né? Nossa, está tocando no meu ponto fraco, né? Então, para eu ficar... Muitos tinham esse pensamento, né? Para eu ser espírita, para eu me manter espírita, como se fosse um dogma fechado, eu tenho que mudar muito, então eu sou fraco, né? Ou por medo também. Então, uma série de situações em que, na verdade, quando chegavam para mim esse tipo de coisa, eu ficava triste, porque a pessoa se afastava, não queria mais saber, né? Mesmo em grupos mesmo de estudos que tinham, né, nas reuniões no centro espírita, muitos se iam embora depois, não quiseram mais continuar. Enfim, né? E aí a gente entende que o momento não era aquele, mas que vai chegar para todo mundo, né? Cada um no seu momento, cada um no seu grau, né? Cada um no seu entendimento. Então, pelo menos aquela luzinha, aquela sementinha, em algum cantinho foi colocada ali, né, naquela pessoa, no momento dela brotar, né? Aí acho que varia de pessoa para pessoa e vai chegar a hora, né? Então, só para a gente continuar e para instruções dos Espíritos, ele diz: aquele que pode ser, com razão, qualificado de espírita verdadeiro e sincero, se acha em grau superior de adiantamento moral. O espírito que nele domina de modo mais completo a matéria,
dá-lhe uma percepção mais clara do futuro. Os princípios da doutrina lhe fazem vibrar fibras que nos outros se conservam inertes. Em suma, é tocado no coração, pelo que inabalável se lhe torna a fé. Um é qual músico, que alguns acordes bastam para comover, ao passo que outro apenas ouve sons. Vejam que comparação interessante, né? Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas inclinações más. Enquanto um se contenta com seu horizonte limitado, outro, que aprende alguma coisa de melhor, se esforça por desligar-se dele e sempre o consegue se tem firme a vontade. Então, pessoal, não desistam, né? Não abandone o conhecimento que vocês adquiriram até agora por conta de coisas do dia a dia, dificuldades, coisas ruins que acontecem na vida, né? Porque as pessoas se atrelam muito a essa coisa, eu estou fazendo, eu estou rezando, mas está acontecendo tanta coisa ruim na minha vida. O que é que a gente falou na segunda-feira, né? Naquela live da segunda? Quando uma coisa difícil se repete na sua vida, porque a lição ainda não foi aprendida. Então, ela acontece de novo até que você aprenda. E aí as pessoas colocam isso na culpa, né? Do destino, foi Deus que não quis. Não, Deus quer o melhor, né? Deus é energia amorosa constante e eterna. Ele não quer nada ruim para a gente. A gente é que faz o caminho errado e recebe a consequência. Então, por que é que muitos desistem? Porque acham que Deus é um empregado, né? Eu vejo muito isso. Algumas frases, né, de efeito, assim. Muita gente coloca: Deus há de querer, né, eu conquistar uma casa, eu conquistar um carro, como se Deus fosse um empregado, né? Uma energia que está lá em cima e você acessa e diz: eu vou rezar, eu vou pedir, Deus vai me dar. Deus não é teu empregado, né? Você vai fazer por onde, e se você não tiver, porque não era para ter, né? A gente só tem o que a gente conquistou de verdade em nossa evolução, em nosso espírito, em nossa trajetória, né? Tudo que chega para a gente é por merecimento mesmo, seja, a gente confunde mérito como só algo bom, né? Mas o mérito ele é ruim e é bom. O mérito de uma coisa ruim chega, o mérito de uma coisa boa chega, né? As pessoas confundem muito essa palavra mérito. Então é isso, né, pessoal? Que a gente não desista, que a gente continue na jornada, que a gente continue aprendendo, continue conquistando esse conhecimento que é tão bom, que nos dá uma segurança, nos dá uma certeza, né? Das coisas que virão, a gente vai passar batido. Se a gente tiver que, vamos dizer, que passar por coisas difíceis, desencarnar por conta disso ou daquilo, é porque era para ser, né? A gente sabe disso, todo espírita sabe disso, né? Mas se a gente tem esse conhecimento, a gente sabe que a vida continue, e a gente sabe que isso nos fortalece, pode o mundo todo se abalar e a gente vai estar ali firme, porque você está praticando o bem. Porque você, mesmo que você abra a porta da sua rua e as pessoas estejam lá, né, necessitadas, chorando, estendendo a mão, você vai estar firme e forte para poder ajudar, porque você trabalhou consigo mesmo para que isso acontecesse, que você fosse forte para poder praticar a caridade, seja em que circunstância for. Se você não puder fazer o bem, porque você não tem realmente nenhuma condição, você será o ajudado. Você está dando oportunidade a alguém de te ajudar. E aí você se recupera e aí vai em frente fazer o bem. Fazer o que você recebeu, né? Você vai retribuir. Não é isso? Então vamos para as instruções dos Espíritos para a gente encerrar. Então hoje o título é das instruções dos Espíritos, a virtude. A virtude, no mais alto grau, é o conjunto de todas as qualidades essenciais que constituem o homem de bem. Ser bom, caritativo, laborioso, sóbrio, modesto, são qualidades do homem virtuoso. Infelizmente, quase sempre as acompanham pequenas enfermidades morais que as desornam e atenuam. Não é virtuoso aquele que faz ostentação da sua virtude, pois que lhe falta a qualidade principal, a modéstia. E tem o vício que mais se lhe opõe, o orgulho.
A virtude, verdadeiramente digna desse nome, não gosta de estadear-se. Adivinham-na, ela, porém, se oculta na obscuridade e foge à admiração das massas. São Vicente de Paulo era virtuoso. Eram virtuosos o digno cura d'Ars e muitos outros quase desconhecidos do mundo, mas conhecidos de Deus. Todos esses homens de bem ignoravam que fossem virtuosos, deixavam-se ir ao sabor de suas santas inspirações e praticavam o bem com desinteresse completo e inteiro esquecimento de si mesmos. A virtude, assim compreendida e praticada, é que vos convido, meus filhos, a essa virtude verdadeiramente cristã e verdadeiramente espírita, é que vos concito a consagrar-vos. Afastai, porém, de vossos corações tudo o que seja orgulho, vaidade, amor próprio, que sempre desadornam as mais belas qualidades. Não imiteis o homem que se apresenta como modelo e trombeteia, ele próprio, suas qualidades a todos os ouvidos complacentes. A virtude que assim se ostenta esconde muitas vezes uma imensidade de pequenas torpezas e de odiosas covardias. Em princípio, o homem que se exalça, que ergue uma estátua à sua própria virtude, anula, por esse simples fato, todo o mérito real que possa ter. Entretanto, que direi daquele cujo único valor consiste em parecer o que não é? Admito de boa mente que o homem que pratica o bem experimenta uma satisfação íntima em seu coração, mas desde que tal satisfação se exteriorize para colher elogios, degenera em amor próprio. Ó vós todos, a quem a fé espírita aqueceu com seus raios, e que sabeis quão longe da perfeição está o homem, jamais esbarreis em semelhante escolho. A virtude é uma graça que desejo a todos os espíritas sinceros. Contudo, dir-lhes-ei, mais vale pouca virtude com modéstia do que muita com orgulho. Pelo orgulho é que as humanidades sucessivamente se hão perdido. Pela humildade é que um dia elas se hão de redimir. François Nicolas Madeleine, Paris, 1863. Então, essa psicografia, trazida como instruções dos Espíritos aqui no Evangelho, segundo o Espiritismo, fala sobre aquilo que a gente, muitos fazem e acham que estão no caminho certo, porque o orgulho, essa mazela moral que predomina dentro da gente, muitas vezes entorpece a mente e a gente acha que está sendo aquela coisa toda, e na verdade está colocando tudo por terra, tudo que a gente aprende. Então, menos orgulho, menos vaidade, mais amor sincero, mais caridade sincera, dá com a direita conforme que a esquerda não veja, todos esses ensinamentos que Jesus mostrou e exemplificou fazem com que a gente enxergue um futuro melhor, tá aí, mesmo com tantas agruras, e a gente consegue chegar lá, evoluir, melhorar-se como pessoa, como ser eterno que somos. Então que Jesus os abençoe, meus amigos, por acompanharem, espero que vocês tenham gostado. Vamos fazer a nossa prece final. Hoje eu queria fazer a prece de Cáritas, De vez em quando eu trago essa prece aqui porque ela realmente ela tem uma energia muito boa, tá? É uma prece que tranquiliza, que acalma nossa alma, e nada melhor do que uma prece lida. Vocês acompanham, as palavras, vão rezando juntos em pensamento aí, para que a gente tenha uma noite de sono boa, tranquila, que a gente possa, receber a ajuda que a gente necessita na espiritualidade durante o sono do corpo, ou ajudar, se a gente tiver em condições de auxiliar em algum trabalho aí na espiritualidade. Então vamos fechar os nossos olhos em agradecimento aos amigos espirituais, nossos amparadores aqui presentes, Irmã Ismália e
É a irmã Ismália e Rosália. Irmã Ismália e Rosália também presentes. Muito obrigado a todos vocês do plano espiritual, a todos vocês, amigos que estão acompanhando. Obrigado, Jesus, por toda essa luz, por todo o amor dispensado por todos nós, por toda a paz que conseguimos alcançar na noite de hoje. Então, a Ti, Senhor Jesus, e a Deus, nosso Pai maior, nós faremos essa prece de gratidão. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àquele que passa pela provação, dai a luz àquele que procura a verdade, pondo no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o Pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que vos não conhecem, esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca de vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita. E todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos, ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de alguma sorte alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade, que fará das nossas almas o espelho onde se refletirá a vossa imagem. Assim seja. Muito obrigado. Obrigado a todos. Obrigado, meus amigos, por rezarem juntos. A amiga Tânia, muito obrigado. Ao Afonso, a Neide, a Cláudia. Acho que a Solange também deve estar aí. Não aparece o nome de todo mundo, só algumas carinhas para mim, né? E Bebel tá aqui no meu colinho. Daqui a pouco ela vai levantar para tomar a aguinha dela. Aqui também eu queria dedicar essas preces hoje. A nossa irmã Karina Schlock, que completa hoje 3 anos, que está de volta ao plano espiritual, a nossa amiga que era aqui do grupo, né? E eu sei que ela está num bom lugar de luz, está aprendendo, né? Muita coisa em termos de ajuda, ela tem uma energia muito boa de cura, então com certeza ela está trabalhando em curas na espiritualidade, em magnetizações, tá? Então, muita luz, minha irmã, aonde quer que você esteja, que Jesus te abençoe sempre, tá? Né, Bebel? Então, vamos lá. Boa noite a todos, muito obrigado por assistirem, tanto vocês que acompanham no YouTube, quanto tá aqui no grupo do Facebook. E a gente se encontra na sexta-feira, vou só definir o horário, eu acho que eu marquei para as 21 horas na sexta, para o nosso estudo do livro Iniciação Viagem Astral, a psicografia do João Nunes Maia pelo espírito de Lancelin, tá? Então vamos aí nos encontrarmos sexta-feira, só com o pessoal que está no grupo do Facebook, tá bom? O canal do YouTube, por enquanto, está só com as 2 lives, a de estudos da codificação, livro dos Espíritos a gente concluiu, né? E agora estamos com o Céu e o Inferno, também de Kardec, e nas quartas com o Evangelho, como hoje, Evangelho, prece de cura à distância, fluidificação das águas. Então, um beijo no coração de todos, boa noite e até quarta-feira. Aliás, até sexta-feira, quarta-feira é hoje. Tchau, tchau.